Receba esta oração fortíssima para Deus te abençoar. Deixe o seu nome e seu pedido de oração. Eu intercederei pela sua vida e sua família. A natureza de Satanás na tradição cristã, uma jornada metafórica. Na tradição cristã, a figura de Satanás emerge como um símbolo poderoso do mal e da oposição a Deus. Embora a Bíblia faça referências a essa entidade, a natureza dessas descrições é frequentemente simbólica e poética, requerendo uma análise cuidadosa para entender o significado subjacente. As metáforas poéticas de Isaías e Ezequiel, um olhar profundo. Em Isaías 14, 12 e 15 encontramos uma passagem que à primeira vista, parece descrever a queda de uma figura celestial. Tradicionalmente, essa passagem é associada ao rei de Babilônia, mas alguns teólogos interpretam-na como uma alusão a Satanás. A linguagem poética e metafórica usada nessas escrituras demanda uma apreciação mais profunda. Similarmente, Ezequiel 28, 12 e 19 apresenta uma descrição rica e simbólica dirigida ao rei de Tiro, mas alguns enxergam paralelos com a queda de Satanás. A dualidade dessas interpretações destaca a complexidade das metáforas bíblicas e a necessidade de considerar o contexto cultural e histórico. O príncipe deste mundo, uma perspectiva do Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus se refere a Satanás como o príncipe deste mundo. Essa expressão sugere uma influência maligna que permeia a existência terrena. No entanto, mais uma vez, a Bíblia não fornece uma localização física específica para a morada de Satanás. Em vez disso, a linguagem empregada por Jesus convida a uma reflexão mais profunda sobre o papel do mal no mundo, o domínio invisível, uma interpretação teológica. A ideia de Satanás residindo em um domínio invisível é uma interpretação teológica comum, mas carece de detalhes explícitos na Bíblia. Isso levanta questões fundamentais sobre a natureza do mal e como as tradições cristãs interpretam conceitos espirituais. Analogias podem ser úteis aqui para ilustrar a complexidade dessas interpretações. Podemos comparar o domínio invisível de Satanás a um véu que separa a esfera terrena da espiritual. Assim como a luz pode penetrar através de um véu, o mal pode influenciar o mundo visível de maneiras sutis e muitas vezes imperceptíveis. Essa analogia destaca a intrincada interação entre os reinos espiritual e terreno, enquanto também reconhece a necessidade de discernimento espiritual para compreender essa dinâmica. Divergências teológicas, interpretações variadas. A riqueza das escrituras e a natureza poética das passagens relacionadas a Satanás levam a divergências teológicas. Diferentes tradições e denominações cristãs podem ter interpretações variadas dessas passagens, destacando a flexibilidade da fé cristã em acomodar uma variedade de perspectivas. Analogicamente, podemos comparar essas divergências a diferentes caminhos que conduzem a uma única montanha. Cada tradição pode seguir uma trilha única, oferecendo uma visão única do que está além. No entanto, todas essas trilhas compartilham o objetivo comum de alcançar o cume, representando a compreensão e a proximidade com Deus. O mal além da morada, além das fronteiras literais. A compreensão do mal na teologia cristã vai além da busca por uma morada literal de Satanás. O mal é apresentado como uma força que corrompe e distorce a criação de Deus. Analogias podem ser valiosas para ilustrar esse conceito, como a ideia de um veneno sutil que se infiltra nas águas claras de uma fonte pura. O mal não está confinado a uma localização específica, mas permeia a existência, exigindo vigilância espiritual constante. Conclusão: navegando pelos mares da interpretação bíblica. Em suma, a tradição cristã oferece uma rica tapeçaria de imagens e metáforas relacionadas a Satanás. A interpretação dessas passagens requer uma compreensão cuidadosa do contexto cultural, histórico e linguístico. Analogias podem servir como guias úteis nessa jornada, iluminando os caminhos complexos da teologia e destacando a diversidade de perspectivas dentro da fé cristã.
Ao navegar pelos mares da interpretação bíblica, os crentes são desafiados a buscar uma compreensão mais profunda do significado subjacente e a aplicar esses princípios à sua jornada espiritual.